Bem, eu fiz questão de convidar hoje para estar conosco e agradecendo muito aí a presença dele, diretor executivo da AproSoja, aqui de Mato Grosso, o Wellington Andrade. Wellington, seja bem-vindo conosco, muito obrigado aí pela sua presença. O setor do agronegócio, ao longo desses últimos meses, porque essa discussão não é uma discussão recente, já é uma discussão que já vem sendo trabalhada aí há quase 3 anos no Congresso Nacional, enfim, saiu do papel, foi para a votação, foi aprovado, mas não foi aprovada do jeito que o setor do agronegócio esperava, né? Boa noite, seja bem-vindo comigo. Boa noite, Agnello, boa noite aí aos telespectadores do programa Passando a Limpo. Realmente, foi aprovada aí algo que foi proposto há 3 anos atrás e a AproSoja já vem acompanhando esse debate há praticamente 3 anos, né? Em um dos nossos circuitos AproSoja, se não me falha a memória, 2, 3 anos atrás, nós trouxemos o professor Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal, para falar para o produtor rural justamente sobre os impactos da PEC 45, que foi essa que foi aprovada. Eu fiquei muito preocupado com uma carta aberta que foi emitida agora pela AproSoja, falando que a entidade que representa os produtores do estado de Mato Grosso, que este setor irá amargar um aumento de carga tributária de quase 60% em relação ao cenário atual. Eu confesso que eu achei um volume muito expressivo, 60%, né? Muito alto. No que consiste esta avaliação da AproSoja? A AproSoja, assim como os outros setores da economia, está fazendo um cálculo em cima de uma incerteza, né? Por quê? Porque o governo que tinha que ter a responsabilidade de mostrar esse cálculo para a sociedade e para os setores não mostrou. Pelo contrário, o relator da PEC 45, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e o secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, sempre afirmaram que não tinha número, né? Então, todos os setores começaram a fazer simulações em cima de uma suposta alíquota que ninguém sabe o que vai ser, né? Então, assim, aprova-se uma reforma tributária na Câmara, de forma assodada, né? Se você for na rua aí perguntar para o transeunte, ou para o pequeno comerciante, ou para o feirante, ou para o pequeno industriário, às vezes a pessoa não vai nem saber que foi aprovada uma reforma tributária. Nós escutamos, inclusive, um deputado federal falar a respeito disso e ele desafiou os mais de 500 deputados federais e os 81 senadores, né, a respeito se eles sabiam exatamente do que o assunto se tratava. E é impressionante porque a gente percebe claramente que nem mesmo os congressistas estão certos daquilo que estão votando. Isso tem causado assim, uma insegurança tremenda em muita gente, até porque esta reforma tributária parece um queijo suíço, cheio de buracos que vão ser preenchidos ao longo das próximas semanas e meses com as medidas que ainda vão ser adotadas pelo próprio Congresso. Como é que vocês estão discutindo isso, inclusive com os parlamentares que são da frente do agronegócio do país? Essa reforma, esse buraco que você mencionou na reforma vai ser preenchido com as leis complementares, né? Isso é um perigo, porque a gente não sabe que leis são essas e como Eu acho que a primeira pergunta que o cidadão comum tem que fazer para o parlamentar é o seguinte: você aprovou uma reforma tributária para qual alíquota? Ninguém sabe a alíquota que vai vir por lei complementar. O texto que foi aprovado na Câmara tem mais de 20 poderá, ou seja, cheio de subjetividade, né? Deixa tudo para discutir em lei complementar, né? Então, assim, foi passado um cheque em branco nessa primeira votação, foi passado um cheque em branco. Simplesmente aprovaram algo que ninguém sabe qual vai ser a carga tributária que vem por aí. A pressão em cima do Senado, porque agora passa pelo Senado da República, né, a confirmação desta aprovação que ora aconteceu semana passada em 2 votações na Câmara Federal. Qual que é, na visão da AproSoja, que tem conversado com o Brasil inteiro,
dentro do setor ao qual vocês representam, qual a visão que vocês têm do Senado da República em receber essa proposta de reforma tributária do jeito que está chegando para eles? A competência do Senado seria simplesmente para revisar, né, o texto, é órgão revisor. Mas, nesse caso, a gente entende que o Senado vai ter que fazer o papel que a Câmara não fez. Para você ter uma ideia, quando foi discutido o Código Florestal, que é uma lei ordinária, não é nenhuma proposta de emenda à Constituição, foram feitas centenas de audiências públicas. Para quê? Para debater com a sociedade. Essa é a função da Casa Legislativa, debater com a sociedade aqueles impactos positivos ou negativos que podem advir, né? Não é possível um texto ser apresentado no dia 22 de junho e ser votado e aprovado 12 dias úteis depois. Ledo engano do presidente Arthur Lira em seu discurso, eu vi numa entrevista dele falando que o tema foi altamente debatido. Com quem? Com a sociedade? Com o cidadão comum? O cidadão comum nem sabe que está tramitando uma reforma tributária. Então, a gente espera que o Senado Federal não tenha esse assodamento, discuta a questão da forma como deve ser discutida com a sociedade, apresente números, né? O cidadão comum que está nos assistindo, por exemplo, não sabe quanto que é cobrado de tributo hoje nessa camisa e quanto que vai ser cobrado com essa reforma tributária. Ele precisa saber dos impactos que vão advir, se para menos ou se para mais. Nós brasileiros, nos últimos anos, infelizmente, aprendemos a sofrer por antecipação, sem saber de onde vai vir a doença ou o mal que vai causar essa dor que a gente já sente agora. Né? Tudo por conta exatamente dessas medidas que são adotadas, principalmente no setor econômico, que deixa todo mundo navegar no escuro. Vocês estão falando muito em prejuízo. Outra preocupação que nos vem é porque nós estamos falando de um setor que é a produção do alimento. Basicamente, grande parte do agronegócio não é única e exclusivamente voltada para a alimentação, mas grande parte do setor do agronegócio gira em torno do alimento, da produção de alimento. Quando vocês falam em prejuízo, nós estamos falando em perdas. Quando nós falamos em perdas, é óbvio que o setor vai ter que buscar recuperar essas perdas. E quando fala em recuperação de perdas, está falando no aumento exatamente de produtos. É isso mesmo que nós estamos aí a ver logo na frente, aumento nos produtos? O que acontece? A produção hoje primária, ela é desonerada. E isso acontece em todos os países desenvolvidos, face à desoneração na produção primária de alimentos, porque o custo de produção já é muito caro e o risco já é muito alto. Então, os concorrentes do Brasil na produção de alimento, Estados Unidos, a própria Europa, Argentina, Canadá, Argentina não necessariamente, mas Canadá, eles desoneram a produção de alimentos. Por quê? Porque é uma questão de segurança nacional para você oferecer um produto mais barato, transformado mais barato lá na frente, né? Hoje, lá na Europa, a gente pode dizer que o produtor lá é um funcionário público, de tanto de subsídio que ele recebe para produzir alimento. E aqui no Brasil a gente está caminhando num sentido contrário, né? De um possível aumento de carga tributária para o setor, né? O pessoal do Ministério da Fazenda fala que é uma transferência de carga tributária para equilibrar, né? Mas, nesse sentido, como é que você vai transferir, por exemplo, as obrigações e a carga tributária de uma grande indústria que está enquadrada no lucro real para um pequeno produtor que sequer tem estrutura para fazer uma conta de crédito e débito contábil, né? Como é que você vai dar um regime específico para bancos? Banco é o setor que mais lucra nesse país e está lá no texto que foi aprovado, vai ter um regime específico para bancos. Criaram-se tantos regimes específicos nesse texto de última hora e foi aprovado que, no final da conta, o IVA vai ser alto para todo mundo, até para a grande indústria. Isso é muito sério. Eu tenho uma fala do presidente do Instituto Pensar Agro, o Nilson Leitão. Ele até nos enviou esta fala hoje. Eu queria compartilhar contigo porque ele pensa totalmente diferente daquilo que nós conversamos até aqui. Ele acredita que esta reforma vai beneficiar e muito. E ele chega a citar que os produtos da cesta básica vão ter alíquota zero. Vamos escutar o ex-deputado federal pelo estado de Mato Grosso, Nilson Leitão.
Tem muita gente criticando o parlamentar que votou a favor da reforma tributária, mas às vezes não está compreendendo o que se votou. Foi apresentado um texto 10 dias atrás e foi apresentado um texto novo no dia da votação, negociado totalmente com a Frente Parlamentar da Agropecuária, onde reduz o preço de alimentos para todos os brasileiros. A cesta básica toda de alimentos será reduzida a alíquota zero, não terá nada de imposto para esses alimentos. A grande maioria, 98% do pequeno e do médio produtor rural não vai pagar imposto, ele está isento, ele não chega nesse nível de contribuinte de impostos no Brasil. O integrado, aquele que produz o frango, o porco, que vende para os grandes frigoríficos, mas é um pequeno produtor, não vai pagar imposto, ele está isento totalmente disso tudo. Vai simplificar o sistema tributário, reduzindo de 5 itens de impostos para 3. Isso tudo facilita a vida do brasileiro. E o consumidor, quando chegar no supermercado, a partir dessa legislação, ele vai saber se tem imposto embutido e quanto que é, que hoje ele não sabe. Ele sabe o preço do quilo do arroz, mas não sabe quanto que é de imposto. Ele vai passar a saber também, mas vai ser alíquota zero na sua grande maioria. Enfim, o parlamentar que votou favorável merece os nossos parabéns, porque é um tema que está há 30 anos na Câmara Federal. Todos os governos falam que querem votar, mas isso não é um mérito do governo A, governo B, é um mérito do Congresso Nacional. O presidente da Câmara avocou para o seu peito essa responsabilidade, a Frente Parlamentar da Agropecuária, com outras bancadas, abraçaram a causa para evoluir o Brasil, destravar, dar eficiência, simplificar e reduzir o preço de alimento em todo o Brasil e vai melhorar a vida do brasileiro com isso. Então, parabéns aos parlamentares, parabéns ao deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que liderou esse processo, recebendo críticas, mas ali na frente vai saber que quem votou, votou a favor de simplificar, de reduzir o preço, votou a favor das pessoas mais simples, dos mais pobres e de um Brasil que precisa ser desburocratizado. Bem, aí está a fala do ex-deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, ele que está como presidente do Instituto Pensar Agro, que dá a base de sustentabilidade da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que inclusive, Wellington, numa fala do relator, deputado Aguinaldo Pinheiro, ele decidiu determinar uma redução de 60% na alíquota do tributo que será cobrado sobre os produtos agropecuários. Com isso, ele entende que a alíquota para o setor será de 40% da alíquota padrão do imposto sobre consumo. E também ele falou de boca cheia que elevou de 2 milhões para 3,6 milhões de reais o limite de faturamento para que produtores rurais tenham isenção tributária, uma espécie de simples do agro, como ele bem intitulou. Diante desta fala do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e da fala que nós ouvimos agora do Nilson Leitão, há uma concordância em tudo isso com o posicionamento hoje da AproSoja? Eu gostaria de responder devolvendo uma pergunta para o deputado Aguinaldo Ribeiro, né? A alíquota reduzida de 60%, redução de 60%, de qual alíquota? Né? Isso ele não deixou claro. Pois é, ele deveria ter apresentado, então, pelo menos uma minuta ou uma estimativa de alíquota para que os setores consigam calcular os seus impactos, né? É como eu disse, passaram um cheque em branco e está todo mundo no escuro. Outra questão que você pontuou, né? Limite de 3,6 milhões para aquele produtor, ele pode escolher se ele quer optar por esse sistema ou não. 3,6 milhões de faturamento vai atender um produtor em Mato Grosso, pequeno, que planta seus 300 hectares de soja, vamos colocar assim, 300 hectares de milho. É a grande maioria? É até a maioria no estado, porque até 500 hectares são 50% dos produtores. Mas, acima disso, ninguém vai conseguir não optar pelo regime. Vai ter que ser obrigatoriamente entrar no regime e fazer aquilo que eu já falei, né? Contas de crédito e débito contábil. Muitas vezes não vai conseguir aproveitar seu crédito, porque o produtor não tem essa estrutura, a mesma estrutura de uma empresa, ou de uma grande indústria, ou de uma grande empresa, ou de um banco. Então, provavelmente, ele vai tomar prejuízo já de saída, não conseguindo aproveitar os seus créditos. Em relação à fala do
presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, que a gente respeita muito. Nós, a ProSoja, fazemos parte do Instituto Pensar Agro. Fomos a única entidade que não assinamos a carta que eles fizeram em apoio aos parlamentares, de certa forma até comemorando a reforma e parabenizando pela reforma. Por quê? Primeiro, não concordamos com a forma como se tramitou, sem debate, sem transparência e um texto muito subjetivo. Mas ao longo desses quase 3 anos, não houve essas discussões em Brasília? Nunca, com o setor? O governo nunca apresentou os números, nem antes, e nem durante e nem agora. Nós não somos contra a reforma tributária, a gente é contra com o que está sendo apresentado. Pode simplificar diminuindo de 5 tributos para 3? Pode, mas se você fizesse uma reforma da legislação do ICMS, unificando a legislação do ICMS, também simplificaria basicamente tudo que está sendo colocado na reforma tributária. Eu estava acompanhando uma reportagem em São Paulo, até diante da própria discussão que gerou em torno de Bolsonaro e o governador Tarcísio de São Paulo. Bolsonaro forçando o governador Tarcísio a convencer os deputados federais do Republicanos para votar contra a reforma tributária. E Tarcísio chegou e disse para ele: mas como é que eu vou fazer isso, presidente? Porque eu estaria indo contra os interesses do meu Estado. Né? Porque o Tarcísio deixou bem claro que para São Paulo essa reforma tributária, da maneira como ela se desenhou, é extremamente interessante. Agora, eu acredito que para Mato Grosso, nem tanto. Por quê? Porque Mato Grosso não é um estado de grande consumo, é um estado que produz, mas não é um estado que consome aquilo que produz, diferentemente de São Paulo, que além de produzir, tem a capacidade de absorver toda essa produção. Então, para eles, isso vai ser extraordinário. Né? A diferença não é exatamente essa entre estados produtores e consumidores daquilo que produz para os estados que são só produtores, como é o caso de Mato Grosso, onde a industrialização ela é praticamente zero. Antes de responder, eu vou só voltar num ponto da cesta básica que o Nilson tocou. O que acontece? Realmente, eles estão prevendo a alíquota zero para a cesta básica. Certo. Mas a gente entende que os produtos que irão talvez pagar menos carga tributária são aqueles produtos de cadeia longa, ou seja, quanto mais processado industrialmente o leite, produto... carne está fora. Produto que é beneficiado, como leite, arroz e feijão, há estimativa que talvez haja um aumento de carga tributária. Por quê? Porque não vai ter tanto aproveitamento de crédito e débito na operação. A carga tributária em cima do leite, se me corrija se eu estiver errado, é em torno de 2%. Isso. Já a da carne, a carga tributária é de 3%. Né? Há quem diga que com essa reforma vai subir para 12%, tanto leite quanto carne. Ou seja, subindo 12% essa alíquota, obviamente essa diferença vai para o bolso do consumidor, porque ela não entra no pacote da cesta básica. Né? Então, quer dizer... E tem mais uma questão. Sim. Esses produtos que terão alíquota zero ainda serão definidos numa lista de uma lei complementar a ser aprovada. Por exemplo, porque é um alimento também do brasileiro, do pobre, vai entrar nessa nesse pacote da cesta básica? Então, são situações que eu confesso que eu estou assim, sofrendo por antecipação. Por quê? Porque o resultado disso, para alguns, pode ser extraordinário. Para São Paulo, como eu acabei de dizer, vai ser excelente. Agora, para Mato Grosso, corre-se o risco de não ser tão interessante assim e nós começarmos a debruçar em cima de discussões e especulações em torno de aumento de valores, de preços de produto de consumo aqui. Mais do que São Paulo, eu cito o Distrito Federal. O Distrito Federal é um dos estados onde tem, acho que a maior renda per capita do Brasil. Sim. É um distrito, vamos chamar assim, né, altamente consumidor. Certo. Quem mais vai se beneficiar com essa reforma tributária é o Distrito Federal, porque tem um poder aquisitivo muito grande e consome muito, mas não produz nada. Certo. Né? São Paulo ainda tem produção, tem industrialização, vai ser um dos maiores beneficiados também. Mato Grosso não tem consumo, tem produção, mas agora transferiram, né,
essa arrecadação no consumo, né? Então, Mato Grosso, ao longo do tempo, vai ser prejudicado. Nós estamos engateando no nosso processo de industrialização. Como é que vai ficar o processo de industrialização de Mato Grosso? Ah, tá, vão manter aí os benefícios fiscais até 2032. Tá, mas e se até lá Mato Grosso não estiver consolidado no seu parque industrial? Como é que vai ser de lá para frente, não, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser explicada. Inclusive, o próprio governador Mauro Mendes, em entrevista para a nossa equipe hoje, inclusive, para o Danilo Figueiredo. Foi hoje, né, Danilo? Você conversou com o governador hoje, não foi? Conversei com o governador hoje, Sim. na posse lá do Fábio Garcia. Certo. Ele disse que a condicionante principal para aprovação, para ele mudar de lado e apoiar a aprovação, foi a questão de uma emenda do Estado, onde permite a criação de uma contribuição estadual para produtos primários e semi-elaborados. A partir dessa emenda, tornou-se garantida a manutenção do FETAB, que inclusive vai até aumentar a arrecadação para pouco mais de 3 bilhões. Perfeito. Vamos ouvir então a fala do governador Mauro Mendes. Nós conseguimos emplacar essa emenda, eu pedi pessoalmente a ele, coloquei no grupo de parlamentares que algumas das reivindicações de Mato Grosso, a cesta básica, gente, estava sendo tributada. Mato Grosso talvez foi o único estado que circulou um documento na mídia nacional, e acredito que aqui também, onde a Secretaria da Fazenda demonstrava numericamente, com base real, no caso Mato Grosso, o aumento que teria na cesta básica e na tributação do agro. Então, esses dois pontos foram também atendidos, além da FETAB. Eu disse, olha, se a gente apresenta 3 pontos fundamentais e eles foram razoavelmente 100% atendidos, foi incluir, né, a tributação do FETAB, mantê-la para os próximos anos, e houve também uma desoneração da cesta básica e o agro parcialmente atendido. Então, não tinha como, né, e eu coloquei isso também, a minha opinião. Agora, eu não sou dono do voto de ninguém, cabe a mim, como qualquer cidadão pode fazer um pedido, e eu fiz. Nós vamos dialogar com o Senado, principalmente para, número 1, garantir a competitividade do setor industrial Mato Grosso frente ao Sul e Sudeste. Não só de Mato Grosso, mas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste brasileiro. Nós vamos trabalhar para melhorar a composição do Conselho Federativo. 3, nós vamos trabalhar para tentar melhorar o seguro-receita, que também, né, está em patamares que nós julgamos que não corresponde à realidade do impacto que vai causar. Já houve um avanço, estabeleceu-se 3% de seguro-receita e nós achamos que ele pode chegar a 5%. E vamos trabalhar também para tirar um pouco dos privilégios que tem hoje o mercado eletrônico, que está destruindo a pequena loja, né, do comércio, do varejo em todo o Brasil. Então são 5 temas importantes e que nós vamos fazer o debate lá no Senado Federal com o apoio do Jaime, da Margarete e do Mauro Carvalho. Bom, está aí a fala do governador Mauro Mendes, externando essa preocupação que passa a ser, por enquanto, volto a dizer, um sofrimento e uma dor que nós já estamos sentindo aqui por antecipação. Né? Essa é a realidade. A reforma unifica 5 tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e CONFINS, e cria o Imposto sobre Valor Agregado, que passa a se chamar IVA, que será dividido em 2. O IVA federal e o IVA dos estados e municípios. O outro imposto na verdade, o IVA dos estados e municípios vai substituir o ICMS e o ISS e será chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O Wellington, eu confesso que vai ser ainda um pouco demorado para a gente conseguir processar tudo isso e alinhar toda essa cadeia de produtos, esses mixes de produtos e serviços a serem enquadrados dentro desses novos impostos. Eu acho que nós vamos ter que sentar num banco de escola novamente para estudar tudo isso daí, porque o anterior já era difícil de compreender, agora eu penso que vai ficar mais complicado ainda. Vai ficar muito mais complicado ainda no período de transição, porque no período de transição, até 2032, nós vamos conviver com os 2 sistemas, o sistema atual e o sistema que foi aprovado na reforma tributária. Então, assim,
Se você é prestador de serviço, se prepare que seu contador vai mandar uma mensalidade mais alta, né? Realmente, criou-se o IBS, que é a fusão do ICMS com o ISS, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é a fusão do PIS e COFINS, não iria fazer tanta diferença se mantesse da forma que está, mais o IPI, e criou-se também o imposto seletivo, que vai ser um imposto, por exemplo, sobre bens perniciosos de consumo, por exemplo, bebida alcoólica, poderá ter uma alíquota sobretaxada, né? Eles dizem isso, esse será o imposto seletivo. Então, a gente não sabe, Nilson Leitão é nosso amigo, mas a gente não sabe se vai realmente simplificar ou não, né? Eu penso que ele parte desse princípio da simplificação, porque vai diminuir de 5 para 3 tributos, mas como vai ser operacionalizado, qual a alíquota, não tem nada definido. A lei complementar vai decidir. É muito sério tudo isso que nós estamos acompanhando aí. Eu estou entrevistando nessa noite o diretor executivo da ProSoja, o Wellington Andrade. Wellington, eu quero te agradecer, muito obrigado aí pela sua disposição de estar aqui conosco. Acho que ficou muito claro aí para os mato-grossenses dos mais de 118 municípios que nos assistem nesse momento, a respeito ainda desta confusão em torno da reforma tributária, que nós só vamos ter uma clara definição, e eu quero crer, a partir do momento em que o Senado da República avaliar esta reforma, esta nova medida a ser adotada aqui no país e em prática no mercado, no dia a dia do consumidor. É só lá que a gente vai ter ideia de como isso na prática vai funcionar, né? Mas antes de nós irmos para o intervalo comercial, eu estou nesse momento ao vivo, né, com a Andressa Salles, dentro do Parque de Exposição da Acrimate, aqui em Mato Grosso. É a 55ª Expoagro. Andressa, boa noite. Boa noite, Agnello. Boa noite a você que acompanha o programa Passando a Limpo. Nesse momento, a Expoagro chega no seu 3º dia, ampliando a programação. Nessa segunda-feira está acontecendo a solenidade oficial, a abertura do Fórum das Cadeias Produtivas, além das oficinas técnicas e atrações musicais também. Autoridades políticas como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, deputados federais, deputados estaduais, senadores, todos estão aqui prestigiando esse grande evento, Agnello. Agora eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico fazer um breve passeio para mostrar um pouquinho o evento e já já a gente volta. Ok, Andressa, muito obrigado aí. Nós estamos vendo imagens do Parque de Exposição, né? Hoje foi o lançamento oficial da 55ª Expoagro, com a presença do ministro Carlos Fávaro, com a presença do governador Mauro Mendes e muitas outras autoridades. Daqui a pouco você volta, né? Eu queria muito daqui a pouco, viu, Andressa, se possível, falar com o Celso Nogueira, presidente da Acrimate, e de outras personalidades mais que estão conosco aí nessa noite. Perfeito, Agnello. A gente está realizando um governador do estado. Perfeito. Bom, Andressa Salles, ao vivo do Parque de Exposição aqui de Cuiabá. Wellington, olha, eu quero te agradecer, Wellington, faz favor aqui, isso aí, bacana, eu quero te agradecer bastante aí por você ter vindo aqui, um prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? Eu espero que você volte mais vezes aqui para nós estarmos falando exatamente desse que é para o estado de Mato Grosso o setor mais importante, que é o agronegócio, né? E é um assunto que nos interessa, é um assunto que nós precisamos estar antenados e a presença da ProSoja aqui vai enriquecer bastante esse debate. Obrigado, Agnello. Eu que agradeço. A ProSoja está à disposição para continuar o debate. A gente entende que ainda vai ser um debate um pouco longo e pode contar com a gente para esse debate. Perfeito. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Continue comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já.